Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre desvendar a arte do convencimento. A arte do convencimento é algo que o ser humano já estuda há muito tempo, há muitos anos, né? Desde tempos arcaicos, o ser humano já tenta estudar como convencer as pessoas a fazerem o que elas desejam que elas façam, né? A gente tem nos tempos antigos ainda, na Grécia, o Aristóteles já se debruçava sobre esse tema e ele escreveu uma obra exatamente sobre isso, que é a arte retórica, né? A retórica é a arte do convencimento ou a arte da persuasão. E na arte retórica, o Aristóteles ele fala sobre três argumentos que funcionam no convencimento: ethos, pathos e logos. Ethos é o investimento na imagem do locutor, naquele que está falando, tentando convencer. O pathos é quando o locutor ele vai estudar a plateia para mexer com as emoções da plateia. Então, se o ethos é investimento na imagem de quem está convencendo, o pathos é você saber entender as paixões de quem está ouvindo, saber mexer com as paixões da plateia, né? E o logos seria a estrutura lógica do argumento, né? Seria a racionalidade daquilo que você está falando. Esse assunto do ethos, eu me debrucei sobre esse estudo tanto no meu mestrado em Linguística na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, quanto no meu doutorado também em Linguística na Universidade Federal Fluminense, a UF. E nesses estudos eu passei ali, se eu for somar tudo, né, 7 anos estudando essa ideia de ethos, né, de convencimento, partindo de Aristóteles e também de um outro linguista francês, o Oswald Ducrot, e também do Dominique Manguenot. E aí o que é legal é que essa ideia de ethos, né, que para Aristóteles é você investir na sua própria imagem para poder convencer, o Oswald Ducrot ele separa dois tipos de locutor, né? Ele separa o locutor de carne e osso, ou seja, imagina eu falando para vocês, sou eu ali, o Daniel, a pessoa de carne e osso que vocês estão vendo, né? De óculos, camisa social e tal. Mas o Ducrot, ele separa o locutor carne e osso, que as pessoas estão vendo, da ideia de locutor, da imagem que esse locutor constrói ao redor do seu nome. E ele chama esse locutor, essa imagem do locutor, de locutor lambda, e o locutor que está ali falando, a pessoa de carne e osso, o locutor L. Então essa foi uma guinada muito interessante para os estudos do convencimento, porque o Oswald Ducrot, ele mostrou que quando o locutor está falando, ele cria uma imagem ficcional dele também. Ele cria uma imagem discursiva. Pela maneira como ele fala, pela sua desenvoltura, pela sua roupa, pelo seu gesticular, pelo tom da voz que ele está usando, ele cria uma imagem mental do que ele é. Algo que talvez ele nem seja. Mas ali, por exemplo, eu vou dar aqui uma maneira para você visualizar. Vamos supor que eu estou falando ali para uma plateia e eu falo assim para vocês: eu, como professor, estou aqui com o objetivo de trazer para vocês conteúdos e tal, mas além de professor, eu falo como pai também. Então aqui eu quero falar para vocês que assim como o pai tem um amor pelo seu filho, um professor precisa ter um amor pelos seus alunos. Se um professor olhar para os seus alunos a partir de uma ótica paterna, ele vai ter uma chance de ter sucesso muito maior na sua prática docente. O que eu fiz com isso? Eu peguei o Daniel de carne e osso que está falando e criei a imagem de um professor que é um pai também. Então eu usei um tom, e essa questão do tom é fundamental para a gente entender a arte do convencimento. Eu usei um tom professoral primeiro, falando como professor, e depois eu usei um tom paternal. E quando eu uso um tom paternal, todo mundo se identifica. Por quê? Quase todo mundo, né, dentro das condições normais ali das famílias, todo mundo teve um pai. Então todo mundo sabe olhar para uma pessoa como pai, porque todo mundo teve o seu pai biológico, ou o seu pai que o criou, ou a pessoa que o criou lá. Então, quando eu estou falando para uma plateia e eu começo com um tom professoral, mas eu passo para o tom paternal, eu estou aproximando essas pessoas de mim, porque o sentimento de pai para filho e de filho para pai é algo que é comum a todos. Então eu usei o ethos, ou seja, a minha imagem, eu peguei a minha imagem visual, meu óculos, a minha
camisa social, bem arrumada e tal, minha postura ereta. Misturei essa imagem que as pessoas estão vendo com uma imagem mental. Essa imagem mental é o quê? O tom paternal que eu trouxe. Então, pessoal, a estratégia do convencimento, ela funciona assim, usando o tom para poder aproximar as pessoas. Esse tom, geralmente se refere a estereótipos de mundos éticos. O Dominique Manguenot, linguista francês, ele chama isso de estereótipos de mundos éticos. Ou seja, essa ideia de tom paternal, o presidente francês Charles de Gaulle, ele usava muito isso. Ele falava assim, povo francês, não me reporto a vocês como presidente, mas como pai. Ou seja, isso é uma estratégia retórica impressionante. Por quê? Ele está se apresentando ali não como presidente, ele deslocou a sua imagem mental para a plateia, de presidente para pai. E se com relação ao presidente as pessoas teriam uma resistência, com relação ao pai, pelo menos aqueles que tiveram uma experiência positiva com seus pais, vão quebrar essa resistência. Então, a ideia de tom do discurso é fundamental para o convencimento. E a gente tem que ter muita sabedoria para entender isso. Isso nos faz até desvendar alguns absurdos que a gente vê na retórica publicitária, né? Na retórica de convencimento das peças de propaganda. Há muito tempo atrás, havia uma propaganda que não fazia sentido nenhum para mim. Eu não entendi o porquê daquilo. Eu não sei se você lembra da pasta de dente. Eu, se eu não estou enganado, era a Colinos ou a Sorriso. Uma dessas duas pastas de dente. E a propaganda da pasta de dente, ou do creme dental, era um cara andando de jet ski, um cara sarado, bronzeado, saudável, com aspecto saudável, andando de jet ski com umas mulheres bonitas atrás do jet ski, e depois andando numa lancha com as mulheres bonitas. E eu era adolescente nessa época, eu ficava me perguntando, o que tem a ver pasta de dente com um cara andando de jet ski com as mulheres bonitas? Não tem nada a ver. Mas qual é a atmosfera que eles estão tentando criar? Qual é a ideia? Qual é o tom que eles estão usando ou o mundo, o estereótipo que eles estão usando? Se você usar essa pasta de dente, você vai conquistar essas mulheres maravilhosas e vai ser um cara bem sucedido e saudável, como esse cara que está pilotando esse jet ski com a mulher maravilhosa atrás. Ou seja, é uma retórica completamente mentirosa e furada, né? E foi por esse motivo que o desodorante Axe, ele começou a fazer propagandas zombando desse tipo de discurso retórico publicitário. Por quê? Teve uma época que a Axe fez uma campanha que era assim, use Axe e recupere as mulheres que as celebridades retiraram de você. Um cara bem magrelo, esquelético, feio e assim com aspecto bem de bobo, ele usava o desodorante Axe lá, e aí as mulheres maravilhosas, assim, modelos, eram atraídas até ele e ficavam desejando ele por causa do Axe. O que significava isso? Significava que o desodorante estava fazendo uma crítica a esse discurso, porque era um discurso de venda de produto, nesse caso um produto de pasta de dente, que estava usando um mundo, que é o mundo do esporte, é o mundo da azaração, o mundo do bom vivant, que fica só curtindo a vida doidada. Então, para tentar vender uma pasta de dente, eles estavam trazendo um aspecto mental que não tinha nada a ver com aquilo. É a mesma coisa, antigamente, quando começou o celular se popularizar, a Nokia, a caixa do celular da Nokia não mostrava nem o celular. Eram pessoas, era um cara bonito dançando com uma menina bonita numa festa. E você fala, cara, o que tem a ver vender celular com dois jovens bonitos dançando numa festa? Eles estão querendo te dizer que se você comprar aquele celular, você vai ser essa menina jovem que vai andar com um cara bonito ou esse cara bonito que anda com aquela menina jovem e bonita. O que significa isso? A criação de mundos, de estereótipos que criam uma aura em volta de um produto ou de uma pessoa. Uma pessoa também é um produto. Então eu posso criar uma imagem minha, que eu sou um paizão. O Daniel é o professor paizão, professor que ama os alunos assim como o pai ama os seus filhos. Isso é uma questão mental, discursiva, linguística que eu crio. E assim funciona o convencimento. Você pegando imagens mentais e associando essas imagens mentais à sua pessoa física de carne e osso, tá certo? Espero que essa breve reflexão tenha te ajudado a tentar ficar mais atento à retórica
e ao convencimento que a gente vê na grande mídia, na publicidade e na política também funciona exatamente assim, tá bom, pessoal? Se você gostou desse vídeo, marque os seus amigos aqui embaixo para que eles tenham acesso, para que a gente divulgue aqui o meu perfil. Eu tô, como vocês têm visto, todos os dias trazendo aulas aqui para vocês de assuntos culturais, políticos, filosóficos e tal. E é isso, eu agradeço a audiência de vocês e me ajuda a divulgar esse trabalho marcando seus amigos aqui embaixo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus aí, amanhã a gente volta aqui com mais uma mini aula, tá bom? Um abraço aí, valeu galera!